muito mais que uma família crer em Deus, uma família que adora a Deus, uma adoração familiar, que ora junto e que junto estuda a palavra, tem louvor, tem comunicação aberta, de maneira clara e respeitosa, com respeito e tolerância, produz unidade na família. Pelo exemplo de fé dos pais e pela herança espiritual que é conferida àqueles que participam. É um legado que a família, os filhos recebem dos pais como um presente diretamente de Deus, porque Deus se revela em blocos e na família. Em um mundo totalmente conturbado, é cada vez mais fragmentado a possibilidade de adoração em família. E com isso atrapalha um pouco a consolidação de uma família abençoada, uma família firme, uma família capaz de vencer os imprevistos, as angústias por cada fase dos filhos e dos próprios pais. E para fortalecer laços familiares, além da fé em Deus, precisa haver um alicerce sólido baseado numa comunhão da família entre si e presente a própria vida e realidade de Deus. A possibilidade dos pais pensarem em Deus e ensinar os filhos também a pensar em Deus. Os pais ensinarem para os filhos que Deus pensa a família, que Deus pensa os pais, pensa seus filhos, que Deus dá atenção, que Deus não se desliga dessa realidade. A família desempenha um papel fundamental na vida do ser humano. A adoração em família é uma extensão natural, é onde aprendemos a importância de colocar Deus em primeiro lugar, no centro. E começa pela oração. A simples ação de chamar os filhos para orar já deixa uma demonstração do cuidado dos pais. Orar junto pode criar uma atmosfera espiritual abençoada. E estudando a palavra, então, produz-se então uma capacidade da família aprender tanto a adorar, louvando a Deus em gratidão, ensinando os filhos, educando os filhos a eliminarem das suas vidas a murmuração, a reclamação. É um bom hábito a ser cultivado pelos pais se ensinarem a palavra, se durante a noite aproximarem-se dos filhos, convidarem para lerem a Bíblia, para ouvirem, após a leitura, pensarem naquilo que leram e aprenderem coisas novas diariamente da palavra, porque a palavra de Deus é um tesouro. E quando essa família aprende a palavra de Deus, ela aprende também a louvar a Deus, cantar louvores a Deus em casa, fazendo da casa, na verdade, um verdadeiro santuário, um altar de adoração a Deus. E de uma maneira maravilhosa, os filhos aprendem a sentir a doce presença do Espírito Santo de Deus. A música tem o poder de tocar no nosso espírito e nos unir em adoração a Deus, de maneira que, pela oração, pela palavra e pelo louvor, por esta comunhão, a família fica receptiva, espontânea nessa relação com Deus e vai fortalecendo os vínculos familiares. A adoração em família não é apenas numa relação terrena, mas ela transporta para o transcendente, para a eternidade, para as promessas de Deus. Fala de um relacionamento mais promissor do que aquele relacionamento do cotidiano, em que os problemas nos envolvem, mas os filhos, os próprios pais, eles percebem que existe uma dimensão mais profunda do relacionamento que é alcançado na comunhão com Deus. Aí então se experimenta uma comunicação mais aberta, em que os filhos vão aprender que a busca a Deus é para achar poder, encontrar poder para vencer as lutas do dia a dia. E os pais comunicam também com os filhos realmente as lutas possíveis
de acontecerem, dado a fragilidade que somos, porque adoecemos, temos privações, isso tudo pode ser discernido pela comunicação. Às vezes é mais fácil falar sobre nossa vida espiritual enquanto adoramos a Deus juntos, com toda humildade, mansidão, suportando-nos uns aos outros diante das grandes lutas que a vida se nos apresenta e que não é possível nós sairmos dela, evitarmos essas lutas, visto que nós estamos num mundo, e a própria Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Durante o momento de adoração, quando nós experimentamos a certeza de que em família cada um tem a liberdade de falar e compartilhar suas preocupações, abrir uma linha de comunicação espontânea, de coração, vinculando afeto. Isso é muito importante, porque aí nós percebemos a expressividade, uma representação da fala, o poder, a pessoa se percebe, presentifica a sua vida junto à família, experimenta a tolerância, o respeito. À medida que a família adora junto, ela aprende a respeitar as diferenças dentro do âmbito familiar. Ou seja, a adoração em família, ela ensina a ser tolerante, a aceitar uns aos outros como realmente são. E a Bíblia fala que devemos suportar uns aos outros. Isso significa dar suporte, não é simplesmente de uma forma negativa, pejorativa, não. É porque o outro tem algo desagradável, não, mas você vai dar suporte ao outro diante daquilo que você não entende, que você não compreende, que às vezes é agressivo a você, mas você vai entender que aquela pessoa é daquele jeito. E à medida que você dá suporte, você está amontoando brasas sobre a cabeça dessa pessoa, envergonhando, às vezes pelas agressões feitas. Muitas das vezes não intencionais, mas na verdade são expressões de um estado angustiante da própria qualidade de vida que a pessoa está tendo. Ela está sofrendo, então ela agride pedindo socorro, mas se a gente não souber ouvir, dar uma escuta, abrir uma receptividade, uma espontaneidade, permitir direito de fala, de choro, de lamentação. Se a gente não permitir, a gente não vai conseguir ajudar. E quando nós fazemos isso, nós planejamos estar junto por meio de uma disposição voluntária, mesmo diante daquilo que nos contraria, quando nós estamos vivendo e vivenciando, presentificando esses momentos dolorosos, em que às vezes na família tem 3 felizes, mas tem 2 sofrendo, e é possível então cada um se manifestar empático e viver intensamente tanto a alegria como a dor do outro. Vai produzir uma unidade quando uma família ela está em comunhão, orando, estudando a palavra, adorando, louvando a Deus. Ela experimenta uma unidade, ela experimenta uma sensação profunda de unidade, de compaixão, de misericórdia. E essa unidade familiar é um reflexo daquilo que Jesus veio trazer para nós, a comunhão entre os diferentes. É como nós encontramos na própria palavra de Deus, dizendo que nós devemos amar a Deus. Mas se nós dizemos que amamos a Deus, odiamos nosso irmão, como pode ser isso? A palavra nos chama a uma reflexão. Como você pode dizer que ama a Deus se odeia teu irmão? Ama a Deus que não vê e odeia teu irmão que tu vê? Então nós somos chamados para uma reflexão. E essa unidade ouça o outro, pratique o respeito e a tolerância, busque a unidade familiar, aproveite momentos para fortalecer e criar vínculos fortes. Aí você vai poder descansar à medida que os anos vão chegando. Você, pai e mãe, você não vai precisar se desgastar em educar neto, porque a educação que você deu aos seus filhos no âmbito familiar, na dimensão espiritual, no pensar Deus, no viver a fé nesse Deus vivo, isso vai fazer com que se cumpra aquilo que a palavra de Deus diz. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não encobriremos aos filhos. Contaremos, cantaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder
e as maravilhas que ele fez. A fé então será produzida no coração ainda da pequena criança, porque ela verá a adoração em família como uma demonstração da importância que é a vida com Deus. E você então vai ver se cumprir também aquilo que a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 6, de 6 a 7. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, e vocês as repetirá a seus filhos e falará delas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Você estará discipulando seus filhos pelos períodos de adoração, de louvor e de oração. A adoração em família cria a oportunidade natural para que os filhos sejam discipulados. Ainda que venham a desviar, não da fé, mas de alguns valores que nós impomos, longe eles estarão com a semente da vida eterna da palavra e refletirão esses valores. Quando eles estiverem construindo seus próprios valores, baseado naquilo que receberam como herança, o melhor que é a palavra de Deus. Mas eles vão então decidir por uma certeza não apenas de uma qualidade, de uma vida moral aqui, ética, mas sim uma vida que o transporta para a eternidade na certeza da vida eterna com Deus. E Provérbio nos fala que aquele que instrui a criança segundo os objetivos da palavra, até mesmo quando ela envelhecer, não se desviará. Você estará deixando uma herança espiritual, está em comunhão em família, você está construindo uma herança espiritual, um legado. Quantos se preocupam em deixar heranças materiais, enquanto na verdade Deus nos deu a herança, os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá como flecha nas mãos dos guerreiros. Esses sim são os filhos nascidos na juventude, essa experiência de termos recebido de Deus uma família, um presente, algo que humanamente é incapaz de construirmos sozinho. Nós devemos nos comprometer a ter uma vida de fé, de adoração, de aproximação de Deus por meio de uma comunhão em que nossos filhos, netos, a nossa parentela seja alcançado por um legado de fé, em que nós seremos lembrados como um mentor espiritual, como sempre os pais, os patriarcas diziam, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, sempre a referência. A adoração em família é uma parte essencial, porque ser cristão é ter uma vida unida com Cristo. A adoração em família começa e termina em Deus, ela não é religião. A religião é um esforço humano e sobre-humano de ir em direção a Deus. A fé nas promessas é Deus sempre em direção a nós pela sua palavra. Religião é uma coisa, adoração é outra. A adoração em família começa com a oração, o estudo da palavra e o louvor a Deus. A adoração fortalece os vínculos familiares, cria uma comunicação aberta, transmite poder não apenas para a família que exercita, mas até as famílias que podem comer nossas migalhas ao lado serão alcançadas, até abrir os olhos e verem a glória que podem colher, vivendo o exemplo de culto que a nossa família estará prestando. Vamos adorar a Deus, porque somos convidados como família a sermos adoradores.